Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus, continuação dos temas anteriores, 12 fatores que mais destrói casamento, parte 9 do 12. O tema principal deste momento é interferência de terceiros. Eu tenho os itens construção da família, organograma, determine o limite e 3 exemplos de interferência e, no final, um bom conselho de experiência, ok? A construção da família. Eu tenho aqui esposo e esposa. Vou tratar esposo de Jacó, ok? Por parte de Jacó, eu tenho pai e mãe. Vou tratar de Isaac. Por parte da esposa de Jacó, eu tenho pai e mãe. Vou tratar de materno. O de cima tratei como paterno. Bom, da parte do pai de Jacó, eu tenho Isaac. Do pai de Isaac, eu tenho dois. E vou chamar de avô e avó, que é Abraão. Ok? Continuando, eu tenho aqui, por parte da mãe de Jacó, pai e mãe também, que é avô e avó. Por parte do pai da esposa de Jacó, eu tenho avô e avó. E por parte da mãe da esposa de Jacó, eu tenho pai e mãe também, que é avô e avó. Então, veja só. Aqui é uma construção de família. Eu tenho Abraão e sua esposa, tenho Isaac e sua esposa, tenho Jacó e sua esposa. Suponhamos que todo esse povo aí, tanto da família de Jacó, como da esposa dele, estejam em vida nesse momento, tá bom? Suponhamos que esteja em vida nesse momento. Isso aí eu vou voltar lá no final dessa mensagem, falando sobre esta construção da família, tá bom? Só para você ter uma ideia da forma que eu montei. Continuando a palavra de Deus, nos diz assim, ao organograma, em Gênesis capítulo 2, 24, diz assim, portanto deixará o homem e seu pai e sua mãe. Bom, se você analisar aqui no capítulo 2, 24 de Gênesis, tem um verbo deixar. Esse verbo deixar eu dei uma olhadinha tanto no hebraico como no grego. No hebraico, a raiz dele no hebraico e também na Septuaginta no grego. No hebraico, o azab e no grego, o catalipse. Eu tenho observado a tradução deste verbo e cheguei à conclusão que ele pode ser traduzido como sair, deixar para trás ou abandonar. E a Bíblia traz como deixar, ok? Deixar no sentido para trás. Não é que deixar o pai e a mãe e abandonar por completo. Não é bem isso que a Bíblia está lhe ensinando. Mas o que ela lhe ensina é que esse deixar gera 3 aspectos: o geográfico, emocional e financeiro. Ou seja, essas 3 partículas aqui tem que ter na pessoa a qual que ela deixa o pai e a mãe. Ou seja, ela passa a morar num lugar distante, o emocional dela é diferente e o financeiro dela, ela tem que depender delas mesmas. Se isso não acontecer, certo? Esse deixará, se isso não acontecer, se a pessoa permanecer junto dos pais da mãe, compromete o crescimento, compromete o amadurecimento e compromete o desenvolvimento, ok? Vamos ver quando Deus assim disse, deixará o homem pai e mãe, ok? É interessante que Deus ele ensina isso nas entrelinhas da Bíblia. Olha só, aqui Deus ele faz, Noé cria uma arca, e Noé vai criar uma arca, e Deus determina a arca, como será. Então Deus ele determinou a arca com um pavimento, 2, 3. Isso é o que? Divisórias. Ou seja, embaixo é uma qualidade de animais, em cima outra qualidade e na terceira não se sabe o que. Ok? Então, observe que Deus definiu bem direitinho. Deu a ideia ao homem que não é bom ficar tudo junto. Tá certo? Porque a arca, naquele tempo, era como se fosse uma bacia, um baú.
mas Deus já tinha determinado que fizesse separação dentro da própria arca, porque suas divisórias, né, os compartimentos, para que isso pudesse alojar melhor os animais e as pessoas. Então Deus já fez isso. Então Deus já começou a ensinar o homem diferente, que o homem poderia viver de uma forma separada dos pais e da mãe, para evitar confusão posterior. Continuando, vamos ver agora a palavra de Deus, ele ensinando isso a Noé. No capítulo 6 de Gênesis, o 14 e 16 diz assim: Faze uma arca de tábuas de cipreste, farás compartimentos. Então observe que Deus está aqui ordenando para ele fazer uma arca com compartimentos. No 15 ele determina o tamanho desses compartimentos. Ele diz que de 300 côvados é o comprimento, de 50 a largura e 30 a altura. No 16 ele diz assim: farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então veja que Deus determinou, dando a ideia de separação para aqueles animais, alocamento diferente, para que não houvesse confusão entre eles. Se em um casal já tem problemas de relacionamento, o homem e a mulher, porque o homem é feito diferente da mulher. Deus já fez a mulher diferente do homem. Então, essa diferença a gente tem que conviver, é lógico. Mas se já tem diferença entre o homem e a mulher num relacionamento, imagine convivendo com outras pessoas, né, da mesma família. Então, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Deus já colocou desta forma de o homem deixar o pai e a mãe para evitar problemas futuros. Continuando a palavra de Deus, temos aí o primeiro exemplo que podemos trabalhar, ok? Esse primeiro exemplo aí, tem mulher que até parece uma vaca atolada. Essa é uma frase de um pastor, certo? Ele, num programa de TV, ele disse: tem mulher que até parece uma vaca atolada. Então, uma pessoa assistindo isso foi tocada por essa frase do pastor e mandou um e-mail para ele. Então, enviou um e-mail para o pastor dizendo que trouxe uma grande confusão na casa dele com a frase citada. Então, essa criatura mandou um e-mail para o pastor dizendo: olha, pastor, o senhor com aquela frase ali criou uma confusão na minha casa. E aqui ele diz: ó, qual foi a confusão? A minha mãe entrou em casa e disse para nós na sala: o pastor falou mal de você ontem, dizendo que você é uma vaca atolada. Isso ela fez no sentido de apontando o dedo para a nora, né? Então ela disse o nome do pastor tudinho, que tem falado essa frase durante a noite, durante o dia de ontem, na TV. Bom, então veja só que a mãe aqui, ela faz interferência no casamento do casal, tá bom? Segundo ponto. Segundo ponto, um casal está deitado na cama e a mãe dele liga, a mãe do homem. Então veja só, um casal deitado na cama de sua casa e a mãe dele liga para o telefone do mesmo e quando ele atende, deixa no viva voz. Disse a mãe: cheguei a uma conclusão, filho. Ela disse isso depois de um longo período de conversa no telefone. Se você não tivesse casado com ela, ela estaria encalhada até hoje e não teria ninguém para casar com ela. Ela é uma sortuda ter casado com você, meu filho. Então ela tem que levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus de ter casado com você. Então, essas foram as frases ditas pela mãe por telefone, e isso caindo no viva voz. Enquanto isso, a esposa só escutava tudo aquilo contra ela e permanecia calada em todo o diálogo entre o filho e a mãe. Então veja que situação complicada da interferência de uma mãe com um filho em relação à sogra. O terceiro ponto é uma jovem que disse ao pastor: pastor, tenho problemas sérios com minha sogra. Ela simplesmente chega de viagem com as malas e se enfia aqui em casa. Disse o pastor: então fale para o seu marido. Mas ela retrucou: meu marido depende financeiramente da minha sogra. E ela se acha no direito de mandar em tudo aqui, que até interfere nas minhas decisões, disse a nora. Bom, quem tem que colocar limites no relacionamento entre o casal é o marido, por ser ele filho e não a nora.
É uma verdade. Olha só, aqui o casal está em casa, ou melhor, o casal está em casa, a mãe chega de viagem, entra na casa lá e começa a interferir nas decisões da nora. Mas por quê? Porque o filho depende financeiramente da mãe. Finalizando aqui, um bom conselho de experiência, ok? Um velho ditado: quem casa, quer casa, ok? Vamos rever a família de Abraão, Isaque e Jacó. Imagina aquele povo todo morando junto, certo? 2 de cada família, tanto do pai, tanto de Jacó, como da esposa de Jacó. 2, 4, 6, 12 pessoas, ok? Número fechadinho, 12. Imagina, 12 famílias morando junto. Já imaginou a quantidade de interferência das mães aos filhos? É uma baita de uma confusão. Deus, antes mesmo de fazer tudo isso, ou melhor, após que Deus fez, Deus realizou o primeiro casamento e disse assim: deixará o homem pai e mãe. Por quê? Para que não pudesse ter essas coisas junta uma da outra, porque Deus já estava prevendo confusão no meio da família. Então, o primeiro conselho é: não é bom que o homem ou a mulher dependa financeiramente dos pais. Isso não é nada agradável. Segundo ponto: não é bom morar na dependência dos pais ou parente. Nada agradável. Não é bom ficar sempre pedindo emprestado ao mesmo parente. Isso não é bom. Não dependa dos familiares, dependa de Deus e você. E por último, evite de contar algo íntimo do casal para os outros. Isso pode gerar desconforto posteriormente. Então, veja só, esses conselhos aí já é conselho de experiência da minha parte. Tá bom? Cada um desses conselhos aí, se você realmente tomar para si, você vai evitar muitos problemas no seu relacionamento. Então, primeiro ponto, não dependa financeiramente de alguém da sua família ou da família da sua esposa. Segundo, não é bom morar na dependência de ninguém, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai se meter. Não é bom ficar pedindo dinheiro emprestado a um parente, certo? Não é bom, porque ele vai chegar a um ponto que vai falar mal de você e vai também querer mandar. Não dependa dos familiares, dependa de Deus e de você, tá certo? E por último, evite contar algo íntimo do casal para os outros, relacionado a parentes. Isso pode gerar um probleminha lá na frente que você vai ficar sem resposta para responder. Tá bom? Então o casal procure resolver seus problemas íntimos entre si. Não evite ficar passando para terceiro. Certo? Então o casal tem que se esforçar para se casar, certo? E ter uma vida feliz e confortável. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, tanto o homem como a mulher, tá certo? Então siga a palavra do Senhor, tá bom? Não é abandonar o pai nem a mãe, mas sim morar não perto, tá bom? Primeiro, isso dá um aspecto geográfico, emocional e financeiro. Se você morar perto, você vai ter problema no seu crescimento, no amadurecimento e desenvolvimento da sua vida. Você não vai conseguir amadurecer, por quê? Você sempre vai ficar dependendo dos seus pais para resolver os problemas dos seus filhos. Tá certo? Então você não vai crescer, você não vai conseguir amadurecer. Nem tampouco desenvolver. Nem ter crescimento. Então procure desenvolver. Foi por isso que Deus fez logo com que o homem pudesse gerar uma outra família. E não a mesma família. Fique na paz e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.